tudo bem? Eu sou o Juan Nossi e esse é mais um episódio do Catedral Cast. Eu sou a Keila Nossi e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Rafael e agora eu tenho uma ideia do que eu tô fazendo aqui. Pessoal, na semana passada nós falamos sobre propósito, né? Sobre entender o seu propósito Sim. e viver de acordo com ele. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre missão fantasma, porque uma coisa está relacionada com a outra. Nós falamos aqui que uma vez que você se reencontra com Deus, com o Pai, com Cristo, a sua identidade é estabelecida e você entende o seu propósito. Mas existe uma força opressora que Com não certeza. deseja que você viva o seu propósito e ele tenta, de alguma maneira, te tirar dele, né? Só que se ele faz isso de uma forma muito brusca, Sim. a gente percebe e você fica atento. Então, para grandes pedras, você tá pronto para não tropeçar. Então, o que o diabo faz? Ele apresenta pra gente algo que nós chamamos de missão fantasma. Você aí de casa, você já ouviu falar desse termo, missão fantasma? Alguma vez você já ouviu falar disso? Porque hoje a gente vai explicar pra você o que significa uma missão fantasma. Keila, o que significa uma missão fantasma? Eu acho que é engraçado até o nome que se dá, que fantasma é algo que te assombra, mas que muitas vezes você não vê, né? E a missão fantasma é exatamente isso. É algo que te incomoda, que não faz com que você se sinta realizado de verdade. Você tem um certo desconforto, mas você não consegue identificar aonde está. Então, é algo que te tira do propósito aos poucos. E você, Rafa, o que você entende por missão fantasma? Cara, esse negócio de missão fantasma é uma coisa muito legal que eu aprendi aqui na PIB BH, porque nunca tinha ouvido falar, e é interessante que ninguém fala disso, mas faz todo sentido. Exato. Porque é isso que ele falou, você tá incomodado, você nunca vai estar completamente realizado, Exato. mas você sempre vai pensar, não, a realização tá logo ali, né? Depois daquela esquina, então você sempre vai perseverar naquilo achando, não, eu tô certo, porque tá chegando, e nunca que chega. Interessante porque a missão fantasma, como foi dito aqui, ela é algo muito sutil, Exato. né? Então, assim, ela é 3% do seu propósito, só que ela vai te desviando 3% e a longo prazo a distância se torna grande, né? No início é pequena, mas lá na frente a distância Sim. é grande e às vezes a pessoa não consegue voltar mais pro propósito dela. Agora, vamos ilustrar? Vamos trazer exemplos aqui de pessoas que tiveram a missão fantasma? Keila, cita um exemplo. Esther. Boa. Rafa, você consegue pensar que ela também pode ajudar o porquê que Esther tinha uma missão fantasma? Eu acho que, Não? primeiro... Pode falar, vai. Tá. Esther, ela foi chamada para ser rainha com um único propósito. Qual? De salvar o povo dela. Né? Então, ela foi... Deus a direcionou, Sim. colocou ela naquele lugar para que no momento em que o rei tivesse assinado aquele Sim. decreto, ela fosse diante dele, se posicionasse diante de muito jejum e oração e conseguisse salvar o povo. Só que se a gente for pensar, Esther era uma menina que já não tinha mais a sua família, morava com seu tio, então eu fico imaginando as crises que ela vivenciava. Ela era uma mulher muito bonita, então devia ter várias propostas e etc. E ela foi privilegiada lá junto com o rei. Então eu fico imaginando ela diante uma rainha, com todos os benefícios Uma pessoa que ela que era tinha. Desfavorecida. Exatamente. Né? Agora com todos os benefícios de uma rainha. Ela poderia simplesmente falar assim, cheguei aonde eu tinha Então, que chegar. Keila, me pergunta, qual é a missão fantasma de Esther? Qual é a missão fantasma de Esther? Curtir o reinado. Exatamente. Desfrutar do reino, do luxo, do conforto. Então, ela poderia, é isso que você está dizendo, ela poderia facilmente se distrair com isso. Sim, isso. Então, por exemplo, na hora que ela chegasse, ela falou, não, mas, né, pra quê? O povo tá lá. Eu tô aqui, eu sou rainha, eu sou protegida, né? Nada vai me atingir. E, na verdade, é aí que o tio dela toca na ferida, falando assim, você tá achando que a sua posição vai deixar de que você seja judia? Judia, né, gente? É judia. E não vai deixar. Então, você vai morrer tanto quanto o povo. E aí, ela se liga. Eu acho que é aí que ela fala, não, realmente, eu sou esse povo. Eu faço parte disso, então eu vou lutar por isso. Bom, você ter falado isso foi legal, porque... Interessante, olha só, ela tinha um propósito, apareceu a missão fantasma, mas Deus não a desamparou, porque Deus enviou alguém Com pra certeza. dar um choque de realidade nela, né?
E isso Deus faz conosco também. Então, Também assim, faz. você que está ouvindo a gente aí da sua casa, você já entendeu qual é o seu propósito? Porque se você não entendeu qual é o seu propósito, você não vai perceber a missão fantasma. E você vai cair muito facilmente nisso. Então é muito importante que você avance conosco e que você faça parte desse crescimento para que você possa entender o que a gente está falando. Por exemplo, no episódio anterior, o Rafael trouxe o exemplo de José. Sim. Será que a gente consegue identificar em José uma missão fantasma? Bom, curti também a parte de governo do Egito, mas poderia também ser antes dele ter sido jogado da prisão, só ser servo ali da casa de Potifar e, né? Desfrutar né? do trabalho dele. Porque, olha só, também era um menino subjugado pelos seus irmãos, né? Que foi abandonado. Então, vai imaginando se esse cara não tem uma vida com Deus madura, o tamanho do buraco dentro dele, né? Então, abandonado pelos seus irmãos, ele não tem notícia de que nunca na sua vida o pai vai atrás dele, ele não tem essa... esse dimensão, contato, né? essa dimensão se o pai foi, não foi, Sim. como o pai reagiu. Ele não tem essa dimensão. Ele vai parar no Egito como escravo, e aí quando ele começa a crescer na vida, vem a esposa de Potifar, que a Bíblia diz que era muito bonita e atraente, e ele tinha todas as chances ali de o quê? De curtir, de desfrutar, de falar assim, vou tirar proveito. E ele foge, né? Ele foge, ele vai, depois ele é preso. Na prisão, ele vai ajudar ali com algumas revelações, alguns sonhos e tal. Mas ele poderia também ter se rebelado lá e chutado o balde e tal. E depois, quando ele vira governador do Egito, eu vejo que ele poderia ter pensado assim, agora eu vou vingar. Agora eu vou vingar, porque eles vão passar fome e eles vão vir aqui. Ele já esperava isso. Então, agora chegou a minha vez de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Talvez essa fosse a missão fantasma de José. Mas é interessante porque ele não se vende a ela, né? E Davi? Davi tem a questão de quando ele fala, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, né? Que ele fica lá no palácio dele, né? Então, ele tinha uma função como rei, ele tinha algumas obrigações, algumas limitações que ele não poderia ceder, como ter várias mulheres, ter vários carros, muita riqueza. E aí, ele foi aos poucos cedendo. Esses 3% da missão fantasma dele foi o aprisionando, ele foi abrindo mão até o ponto que ele chegou assim, olhou lá e falou assim, eu já fiz demais. Então eu posso desfrutar. E aí ele quebra completamente a sua integridade diante de Deus. Né? Em Davi a gente aprende que uma pessoa, ela não sai de uma vez do seu propósito, ela vai saindo. Aos poucos. Então, tinha uma profecia para o rei de Israel, como Aquila acabou de falar aqui, que o rei não poderia ter muito ouro, muito cavalo, nem muitas mulheres. E ele começa a abrir mão disso, né? Como Aquila falou. Era normal na cultura, cultura aceitável, então que mal tem, né? Ele vai abrindo mão disso, só que ele vai saindo ali os 3%. E aí chega um momento que ele olha para tudo e fala assim, cara, esse cara sou eu, esse cara não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu, olha o que eu fiz. Eu sou o cara. E ele fala assim, mano, eu já fiz demais, né, Aquila? Posso agora descansar. E é interessante porque ninguém pode tirar férias de Deus. Não dá. Você vai Exatamente. vou trazer aqui um adendo na sua vida. Se você sair de férias, você não tá de férias de ler a Bíblia, você não tá de férias de se relacionar com Deus. Porque, olha, quando a gente tira férias de Deus, a consequência disso nas nossas vidas é cruel. E aí Davi tirou férias de Deus. Eu já fiz demais, eu não vou pra guerra. Aí, ali, os 3% já virou 15%. A distância entre ele e Deus tá grande. Aparece uma grande tentação, que é Betseba. Só que Betseba, ela estava muito relacionada a Davi, porque ela era neta de Aitofel, conselheiro pessoal de Davi, o cara assim que Davi ia lá para ouvir os conselhos. Ela era esposa de Urias, né? Que era um dos soldados de elite de Davi. Davi tinha um exército de 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo. Pessoas que estavam dispostas a morrer por Davi. E aí o servo de Davi vai lá, né? Fala com ele, fala assim, cara, essa gente é sua, o que você tá fazendo? Da mesma forma tem os alertas, né? Deus mandou o alerta para Esther, Deus mandou o alerta para Davi, mas Davi escutou? Infelizmente não. Infelizmente não. E a consequência disso,
na família de Davi Nossa, é devastador. desastrosa. Exatamente. É desastrosa. Então, Davi é um cara, é um exemplo negativo de alguém que não entendeu o alerta de Deus. Bom, você de casa aí, você que está já entendendo o seu propósito, entendendo sua missão, será que hoje Deus não está trazendo um alerta para você? Será que esse podcast não é um alerta para você porque talvez você esteja se desviando do seu propósito? Bom, se a gente olhar para a Bíblia, aí eu pergunto para os dois, tem mais algum exemplo que vocês conseguem enxergar? Eu tô pensando, e assim, eu acho que agora eu vou fazer o papel de quem tá ouvindo, porque essa questão de missão fantasma é nova pra mim também. Perfeito. Mas eu tava pensando em Sansão, Boa. porque ele tinha uma função, né, de Sim. ser juiz, de ser Boa, um homem extremamente usado por Deus, uma força descomunal. Então ele ali, a função dele era de ser exemplo mesmo, das pessoas olharem pra ele, os inimigos do povo terem medo. E ali ele se contenta na sua própria força, começa Sim. a ficar Já vaidoso. aproveito da força, E começa a falar, usar o que Deus deu pra ele pra proveito próprio. E ali ele começa a se achar invulnerável. Ah, Deus me deu essa força, então ninguém pode nada contra mim. E ali ele se esquece do propósito daquilo que Sim. Deus tinha dado, aquela força Sim. pra ele. E quantas chega- pessoas tentam parar Sim. ele, Nossa, né? um monte. Quantos alertas ele recebe, ele não escuta e ele é como um cara obstinado. Eu vou curtir, eu vou desfrutar. E aí Sansão, que era um cara para ter uma voz diretiva, ser ouvido por todos, termina como palhaço. Porque o texto vai falar que ele tava lá e todo mundo Zombava dava dele. risada, Sim. zombava dele. Então, uma pessoa que foi feita para ser uma direção, luz, uma grande referência, se transformou num palhaço. O que eu acho interessante é que a Bíblia, ela é magnífica, né? Porque ela nos dá exemplo tanto de pessoas que se mantiveram no seu propósito, como ela também nos traz pessoas que aceitaram a missão fantasma e tiveram uma questão de perda, né? E aí eu fico pensando que cada um a missão fantasma abordou um aspecto. Né? Então, Sansão foi muito na questão do poder físico, né? Naquilo que estava nele. Davi foi na questão do ter, né? Dos prazeres, das posses mesmo. E eu José poderia ter sido da vingança. Sim, e eu fiquei pensando em Elias também, né? Que Elias, ele era profeta, e eu fico pensando muito na passagem que ele vence os 400, né? Profeta lá de Balaal, e logo em seguida ele entra numa depressão absoluta. Por quê? Porque a missão fantasma, ele atacou o emocional, né? Ele começou a ouvir um monte de coisas, ter medo de algumas situações, sendo que ele tinha acabado de vivenciar altas coisas com Deus, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de que a única coisa que nos mantém no nosso propósito é a nossa integridade e o nosso relacionamento com Deus. Porque Satanás, ele vai tentar de todas as formas, em todos os meios, seja dinheiro, seja relacionamento, seja você com a sua autoimagem, te tirar do seu propósito e da sua identidade. Eu acho que para fechar, a gente poderia pegar o exemplo de Jesus. Sim. Porque Jesus, ele tinha um propósito de salvar a humanidade, né? E a missão fantasma de Jesus, ela é revelada em Satanás, quando Satanás oferece para ele o quê? A possibilidade de salvar o homem sem sofrer, sem morrer e sem passar dificuldade, né? E que tentador, né? Porque ele estava numa situação ali propício para ceder, né? Exato. E ele precisa ser firme, né? Isso não acontece só com Satanás ali, mas Satanás também usa Pedro, alguém muito próximo de Jesus, para falar assim: Jesus, você não precisa morrer, não. Pra quê, né? Pra quê? E aí Jesus fala o que pra ele? Afasta-te daqui, mim. Satanás. Então, assim, percebe que a missão, o propósito de Jesus era... Ele tinha tanta convicção disso que ele conseguia perceber quando a proposta era escancarada, como foi com Satanás, mas também como ela era sutil. Como assim, o cuidado de um amigo, né? O cuidado de uma pessoa próxima. E com isso eu quero trazer um alerta para você que está nos escutando, porque às vezes você acha que a missão fantasma vai aparecer, né, no diabo, numa coisa assim gigante. Não, às vezes é a sua família que vai tentar desviar você. Às vezes é um grande amigo que vai tentar desviar você. Então, por exemplo, você tá num processo, você tá numa construção, você tá dando os primeiros passos e a pessoa fala: cara, isso não tá te dando dinheiro. Deixa isso de lado, vai fazer isso porque isso agora dá dinheiro. E às vezes você sacrifica o propósito em torno de uma proposta, né? Então, assim, a gente fechou com os exemplos bíblicos. Vamos tentar ilustrar isso mais na prática, no dia a dia.
nos nossos dias mesmo, assim, como é que essa missão fantasma pode acontecer na vida de alguém? Pensa aí. Estão pensando, então eu vou... Inicia aí que a gente puxa ativa. O adolescente, né? O que os pais dizem para a criança? Ele diz assim, o que você quer ser quando crescer? Bom, essa já é uma pergunta errada. Não façam essa pergunta para o seu filho. Por quê? Porque a questão não é o que ele quer ser, mas sim o que ele foi criado para ser. E aí, a gente vai direcionando a criança, o adolescente, o jovem, não em torno do propósito dele, mas a gente vai direcionando em torno daquilo que dá dinheiro, né? Então, os jovens hoje, eles escolhem a profissão não com base naquilo que eles nasceram para fazer, mas com base naquilo que dá fama, poder e estabilidade. Sim. Que talvez foi mais ou menos o que o diabo ofereceu ali para Jesus, né? Que não parou. Então, a gente percebe que ainda hoje essas propostas estão sendo feitas. Sim. 2 exemplos que eu pensei aqui, pensando, né, no meu papel. Primeiro, como mãe, eu acho que eu tenho um propósito muito claro de ser plataforma para os meus filhos, né, de criar para eles ali uma base deles serem enviados para o mundo e cumprirem o propósito deles. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar numa missão fantasma no sentido de ser uma mãe perfeita, de querer satisfazer os meus filhos em todos os momentos, achando que na minha suficiência eu vou trazer alguma transformação para eles. E, na verdade, o meu papel como mãe é fazer com que eles olhem para Cristo, não para mim. Porque eu não sou perfeita. O pai perfeito, o filho perfeito é Deus e Jesus Cristo. Então, eu tenho que estar o tempo todo, porque senão eu viro escrava disso. Eu chego no final do dia e eu vou chorar, porque eu fiz isso, fiz aquilo, e, na verdade... Perdi a paciência. Exato. Eu sou falha, não tem jeito, eu não vou ser. Então, eu tenho que chegar no final do dia e reconhecer. Filho, eu errei nisso, mas Jesus, entende? Fazer essa referência para ele. E da mesma forma como esposa, né? Às vezes, a gente entra no casamento muito com a intenção de nos satisfazer. Eu quero casar porque eu quero ser feliz, né? Porque eu quero ser uma mulher diferente. Não sei, a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça. E no dia a dia do casamento, a gente vai se machucando, porque a gente se frustra. A outra pessoa não é perfeita, ela não vai corresponder às nossas expectativas. Então, eu tenho que entrar no casamento com o propósito certo de entender que o meu papel é fazer o outro feliz. É potencializá-lo, é fazer com que ele veja Cristo e que ele cresça em Cristo, né? E não a satisfação própria. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, porque pode virar sacrificial e você pode acabar tanto com a vida dos seus filhos quanto com o seu próprio casamento. Bom, eu estava pensando aqui na questão também de casamento, mas o contrário. Não de ter a felicidade para mim, mas em tentar satisfazer o outro em tudo. Porque agora, né, chegando perto do casamento, eu fico assim, naquela de, não, tem que suprir, tem que conseguir as coisas, tem que fazer os negócios. Bianca fala, amor, bonitinho esse lustre, alguma coisa assim. Nossa, se ela gostou é porque precisa. E a gente fica correndo atrás das coisas e esquece que quem dá a provisão é Deus. E se não tem é porque não precisa, entendeu? E eu também fiquei pensando no papel de homem. A expressão de amor e de satisfazer a esposa, muitas vezes também é dirigi-la nos seus sentimentos. Exatamente. Nas suas vontades. E é o que eu fiquei pensando, na posição de homem, de sustentar a casa, não é de sustentar com a minha força, é de compreender que o sustento vem de Deus. E eu busco em Deus o sustento da casa. E mostro pra minha esposa que é em Deus também que ela tem que buscar. Então, ela olhando pra mim, ela vê Deus, ela sendo um espelho pra refletir o que Deus tá fazendo na família e não ficar me matando e correndo atrás, né? Correndo atrás do vento, né? De querer suprir umas coisas que por mim eu não vou conseguir. Porque a Bíblia falou que a gente tinha que morrer pela esposa, mas não é morrer pra dar conforto, né? Não é morrer pra dar 50 pares de sapato. Não é isso. É morrer para aperfeiçoá-la. É morrer para santificá-la. É morrer para conduzi-la a Cristo, né? Bom, vocês dois já trouxeram aspectos da família. E eu penso o seguinte, que a gente também pode ceder a missão fantasma no aspecto do trabalho. Então, por exemplo, eu posso sacrificar o que é primordial, o que é primícia, o que é importante como
a minha esposa, os meus filhos em prol do trabalho. Sim. E às vezes eu tô pensando o seguinte, não, eu amo tanto que eu trabalho 20 horas por dia. Eu amo tanto que eu já nem tiro férias, né? E na verdade você tá perdido na sua missão fantasma, porque amar não é suprir luxo, amar é estar presente. Exatamente. Amar é trazer direção. Amar é você estar junto nos momentos mais importantes da vida, né? E eu vejo isso acontecendo muito, com muitos homens e muitas mulheres hoje, né? Então olha que interessante, porque hoje um homem, ele passa mais tempo com pessoas desconhecidas do que com a sua própria família, às vezes comemora mais com colegas de trabalho do que com a própria família. E a esposa também. Olha que loucura que a gente vive hoje, porque nós chegamos a um ponto de homem e mulher deixar filhos com pessoas desconhecidas, correndo o risco de abuso, correndo o risco de violência, de muitas coisas, em prol de algo tão desnecessário que é um banco de couro no carro, que é um carro 7 lugares, que vai usar uma ou outra vez, que é uma casa gigante que não vai estar cheia sempre. Nem fica em casa, né? Não, nem exatamente. fica em casa. Então, às vezes eu ouço assim, não, porque meu filho gosta do banco de couro. A criança meu nem filho percebe gosta de isso. casa grande. Meu, dá uma lata pro seu filho, uma garrafinha, um lápis, e vai brincar com ele, que você vai fazer ele muito mais feliz, né? Você já perguntou pra sua família o que eles querem? Porque às vezes você acha que eles querem tudo isso, e eles estão dizendo, não, eu queria você aqui. Exatamente. Né? Então, percebe? A missão fantasma não é só algo tão grandioso como libertar o povo de Israel do Egito. A missão fantasma, ela atrapalha tudo. Na relação entre marido e mulher, relação com o filho, a relação com o dinheiro. Porque, por exemplo, a Bíblia não diz que o dinheiro é o problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o problema. Então, quando você torna o dinheiro o senhor da sua vida, bom, aí tá um problema gigante, né? Uma coisa que eu acho legal nessa relação trabalhista é porque a gente, às vezes, coloca o trabalho como um fim em si mesmo, né? E, na verdade, Deus te colocou aonde você está trabalhando, na sua profissão, fazendo o que você está fazendo, para você ser luz e para você expandir o reino dele neste local. Porque outras pessoas não terão acesso. Só que você chega, você não cumprimenta o outro, você não se relaciona, você não é intencional em perguntar se o outro está bem ou não. Então, a sua missão fantasma está sendo ali você trabalhar por trabalhar. Você perdeu o propósito de que o meu colega do lado não está bem hoje e eu preciso saber o porquê e auxiliá-lo, né? Então, essa questão trabalhista também vai muito nisso, de que você se resume às suas atividades. E a gente esquece que o propósito eterno de Deus é o relacionamento e a reconciliação das pessoas com Cristo. Isso daí a gente acaba até se justificando que, não, Deus, eu trabalho, eu ganho bem pra caramba, eu ajudo, nossa, me sustento missionário, eu dou o meu dízimo é alto, eu faço não sei o quê, mas a que custo? Entendeu? Exatamente. Você tá abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores no trabalho. Você tá fazendo coisa errada, que você sabe que é errado. E tá usando o dinheiro que você ganha pra justificar isso. Porque Deus não quer barganha, isso. Deus não né? quer que você venda seu princípio moral em troca de dinheiro. Porque o que ele quer é sua vida, ele não quer seu dinheiro. Então, se você tá dando sua vida pra justificar que você tá ganhando dinheiro pra sustentar alguma coisa, você já tá errado aí. Bom, a gente começou falando de missão fantasma muito aqui em cima, né? E eu espero que a gente tenha conseguido trazer isso de forma mais para sua palpável. realidade, como a Keila falou, de maneira mais palpável, mais tangível e até mais simples, né? Bom, você que está nos ouvindo aí, enquanto pai, qual tem sido a sua missão fantasma? Enquanto mãe, né? Enquanto homem, porque hoje o homem também está numa faceta de missão fantasma de omissão. Exatamente. Falta a mulher, qual é a missão fantasma? Será que não está sendo em competir com o homem, ao invés de somar os dois? Qual está sendo a sua missão fantasma enquanto filho? Né? É bom a gente entender, primeiro no aspecto primário ali da relação com Deus, a relação familiar, e depois a gente expandindo isso para a relação de trabalho, propósito, vocação e tudo mais. Se você tiver dúvida, eu quero deixar aqui a oportunidade de você mandar pra gente. Então, se você está ouvindo no Spotify, a gente tem um Instagram, manda lá no Instagram da PIBBH,
Logo, logo a gente vai ter o Instagram também aqui do Catedralcast. Se você tá ouvindo no YouTube, eu vou te pedir um favor também. Assina o nosso canal. Sim. Se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo tem te abençoado, assina o nosso canal, deixa o like e compartilha. Porque às vezes isso que tá fazendo sentido pra você pode mudar a vida de alguém. É verdade. E todo mundo ganha quando Aham. uma pessoa cresce melhor, né? Com Todo certeza. mundo ganha. Às vezes um homem que entende o seu propósito, uma família, uma geração inteira vai É ser modificado. abençoada. É. Então, assim, deixa Deus te usar, compartilha esse podcast no Spotify. Não sei qual plataforma você está ouvindo, né? Mas compartilha, curta, porque dessa maneira você está ajudando a gente a continuar esse projeto tão legal, né? Isso aí. Bom, vou deixar o pessoal despedir aí, dar as palavras, as considerações finais. Depois eu despeço. Tchau, galera. Não tem consideração final, não. Valeu. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês, o tempo de vocês. Um grande abraço e semana que vem tem muito mais. Até!